Muito bem, irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias, vamos aproveitar que estamos todos de pé nesse instante e vamos abrir as nossas Bíblias para a leitura na Epístola aos Efésios. Estamos meditando sobre a unidade, mantendo a unidade da igreja. Semana passada lemos do verso 11 ao 13 e hoje eu quero ler de novo do 11 ao 13 para enfatizarmos mais uns aspectos importantes que temos nesses versos. Na realidade estamos meditando desde o verso 1 nesse capítulo 4. Mas hoje eu quero ler mais uma vez capítulo 4, verso 11 ao 13 diz: E ele mesmo, e enfatizando ele mesmo é Jesus Cristo. E ele mesmo, Cristo, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém? Senhor, mais uma vez queremos te agradecer, porque sabemos que o Senhor é Deus presente, e a tua palavra nos anima, a tua palavra nos orienta, e é meditando na tua palavra que conhecemos um pouco mais da infinitude do que é ter comunhão contigo. Te agradecemos por esse momento e pedimos-te que em nome de Jesus tu venhas abrir o nosso entendimento, o nosso coração, a nossa mente, para que possamos ter compreensão espiritual da tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Tome os seus assentos. Deixa eu ver o que deu aqui. Muito bem, acabamos de ler o texto de Efésios e vamos meditar um pouquinho, pensando um pouco mais, sobre o que significa manter a unidade da igreja, a unidade por meio da fé. Lembrando que Cristo é que busca a unidade do seu corpo, a igreja é o corpo de Cristo, e nós temos que manter essa unidade do corpo, mesmo sabendo que somos diferentes membros, mas todos formamos um só corpo em Cristo Jesus. E é por isso que Cristo concede à sua igreja dons. E os dons, como já analisamos, não são coisas, mas são as próprias pessoas. Ele concede apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para a igreja. Com qual objetivo? Para que haja o aperfeiçoamento, e foi sobre isso que meditamos na semana passada, o aperfeiçoamento dos santos. Os santos somos nós, a igreja, não é um grupo seleto, não é uma pessoa especial, diferenciada das outras, todos nós somos os santos de Deus. Não existe, aqui não é uma categoria de pessoas diferenciadas dentro da igreja, dentro da comunidade. Os santos é a igreja, todos nós, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que esse aperfeiçoamento seja o quê? Foi o que meditamos semana passada, para que sejamos aquilo que devemos ser, para que façamos aquilo que devemos fazer como corpo de Cristo Jesus, bem ajustado, e aí para a obra do ministério, que também meditamos semana passada. Só estou lembrando isso para seguirmos hoje. Obra do ministério só parece que é algo demasiadamente técnico, quase que uma palavra exclusivamente parece que reservado para algumas pessoas. A obra do ministério significa algo simples. A gente traduzir para um português simples, que é o que está escrito aqui, para que uma vez que nós estejamos ajustados,
fazendo o que devemos fazer, sendo o que devemos ser em Cristo, no corpo de Cristo, nós vamos ser práticos, nós vamos agir, nós vamos trabalhar, nós vamos ser ativos. E atividade aqui significa fazermos as coisas que glorificam a Deus e que edificam o corpo de Cristo. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de começar a meditar hoje. Para a obra do ministério, para o trabalho prático, para colocarmos a mão na massa, para que possamos fazer a edificação do corpo de Cristo. O que é edificar o corpo de Cristo? Edificar o corpo de Cristo, já sabemos que o corpo de Cristo é a igreja. Concordam comigo? O corpo de Cristo é a igreja. Eu e você somos corpo de Cristo. Edificar o corpo de Cristo é buscarmos a edificação nossa, aqui, aonde eu busco edificar a vida dos irmãos e das irmãs, e vocês buscam edificar a minha vida também. É um trabalho mútuo, de cooperação mútua, né? É uma cooperativa, não é um trabalho que é feito por um grupo e outros somente são servidos. Eu sirvo a igreja para que a igreja possa sim ser edificada, mas a igreja também trabalha a meu favor para que eu seja edificado também, que o pastor José Pedro seja edificado também, que todos nós que estamos fazendo alguma atividade também mais à frente, mas sejamos edificados. A edificação é o que nós buscamos e procuramos. Então pare para pensar numa coisa: se eu e você trabalhamos para a edificação do corpo de Cristo, todas as vezes que você ou eu quisermos fazer alguma coisa na igreja, para a igreja, ou em relação a um outro irmão ou a uma irmã, a gente tem que parar e pensar o seguinte: isso vai edificar o meu irmão? Isso vai edificar a minha irmã? Eu já contei essa experiência aqui, com certeza outras vezes, na época que eu era adolescente. O pastor lá da igreja da qual nós éramos, naquela época, já era um pastor com a sua idade já, mas ele tinha uma coisa muito interessante, muito curiosa, como muitos irmãos, ou às vezes um irmão, alguma pessoa se aproximava dele e dizia assim: pastor, eu tenho que lhe falar alguma coisa que está acontecendo sobre o irmão ou o irmão. Aí, em primeiro lugar, que falava assim: você está procurando a edificação dele? Ou você está procurando falar da vida dele? O que você vai falar vai ser para edificá-lo e vai me edificar? Ou é só para falar da vida dos outros? Não é verdade? Quando a gente vai falar algo sobre alguém, ou para alguém, que o objetivo seja edificação. Aqui na mesma epístola aos Efésios está escrito assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra que seja torpe, mas a que seja boa para edificação. Porque se tem uma coisa que destrói a vida de uma pessoa, chama-se palavras malditas. Eu disse malditas separadas, mas podemos até colocar maldita junto. É ou não é verdade? Palavras que, quando ditas, não promovem a edificação da pessoa que ouve. Palavras que, quando ditas para o outro, machucam o coração da pessoa. Palavras que, quando são ditas, ao invés de edificar, coloca a pessoa para baixo. Tem gente que gosta de falar palavras que tem como objetivo de machucar, ferir e destruir a vida dos outros. É ou não é verdade? Tem gente que tem prazer nisso, é a coisa mais incrível. Agora, na igreja, entre nós, quando nós dizemos uma palavra um para o outro, que o objetivo seja a edificação desse irmão, a edificação dessa irmã, porque nós temos que entender, por isso que a ilustração do corpo, a ilustração do corpo, se nós somos corpo de Cristo, partes do corpo de Cristo, quando uma parte do corpo está ferida, o restante do corpo sente. É ou não é verdade? E é essa a razão pela qual nós temos que procurar manter essa unidade da igreja por meio da edificação mútua, quando até seja por meio de palavras. Cuidado com as palavras que você diz, cuidado com as palavras que você profere para outras pessoas. Eu não estou falando aqui de palavras como no sentido que a palavra tem um poder mágico em si mesma, não é isso. Mas nós sabemos que palavras podem levantar uma pessoa ou podem colocá-la para baixo. E é isso que nós, como igreja, como corpo de Cristo, nós temos que entender que quando falamos para alguém, repito, ou quando falamos sobre alguém,
que seja para edificação. Na igreja, no corpo de Cristo, não há espaço para maledicência, não há espaço para fofocas, não há espaço para palavras vãs, porque nós buscamos a plena edificação uns dos outros. A palavra edificar, ela é clara nesse sentido do que significa buscar até que cheguemos, aí vem o verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé. Veja que nós não podemos estar satisfeitos, uma coisa que é sempre importante nas Escrituras, no Novo Testamento, quando fala sobre igreja. Você não pode estar satisfeito se você é abençoado. Você não pode estar satisfeito se você é realizado ou alcançou o que você gostaria de alcançar. A palavra diz que nós temos que buscar a edificação de todos e a unidade até que todos cheguemos à unidade da fé. O mundo é um mundo extremamente egoístico. Na igreja não há espaço para esse tipo de egoísmo, jamais. Não há espaço para o egoísmo. Nós temos que pensar que se eu busco esse sentido da unidade da fé, mas eu tenho que estar unido, mas eu tenho que estar unido a alguém. E temos que buscar para que todos cheguemos à unidade da fé, porque existe uma só fé. Não é o que nós já meditamos lá para trás? Há uma só fé. E lembre-se do que significa fé? Nesse contexto, fé não significa mera crença. Fé aqui significa compromisso. Compromisso com quem? Com a igreja? Não, compromisso com Cristo. A igreja tem compromisso com Cristo, porque há um só Senhor e uma só fé. Uma só fé, um só compromisso. A palavra fé aí significa compromisso, não significa crença. Crer é o básico, mas é muito mais comprometimento. Até que todos cheguemos à unidade da fé, até que todos cheguemos a essa conscientização de que nós temos um compromisso, e o compromisso não é simplesmente com a igreja, com uma denominação, com uma outra pessoa. Essa unidade da fé, esse compromisso único que todos nós temos, é com Cristo Jesus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando isso acontece, se nós estamos unidos por meio do nosso compromisso com Cristo Jesus, mesmo se alguém, por alguma razão, entrar em desacordo sobre uma questão que um pensa de um modo, outro pensa de outro modo, porque é possível, nós somos pessoas, não é? Que pensamos, buscamos, e às vezes um quer uma coisa e outro quer outra coisa. Se o seu compromisso, se o meu compromisso é com Cristo, o que acontece num momento como esse? Ao invés de nós brigarmos e entrarmos em desacordo e buscarmos a divisão da igreja por causa de pensamentos diferentes, nós vamos lembrar no quê? Nós vamos nos lembrar de quê? De que o nosso compromisso não é com as nossas ideias, o nosso compromisso é com Jesus Cristo. É isso que mantém a igreja unida, é isso que mantém a igreja ligada. Há um ditado que diz: cada cabeça uma sentença, e isso é uma verdade. Nós temos diferentes origens, diferentes formações, nós somos diferentes em muitos aspectos, e por causa das nossas diferenças, de vários aspectos que existem, isso forma o nosso pensamento, e às vezes um quer puxar para um lado, outro quer puxar para o outro. Mas não importa qual seja a nossa cultura, não importa qual seja a nossa origem, não queremos saber se aqui, não, é porque nós temos que agradar os portugueses, temos que agradar o açoriano, temos que agradar o cabo-verdiano, temos que agradar o brasileiro. Não tem, temos que agradar o americano. A gente não tem que agradar ninguém, porque se a gente busca agradar a pessoas, uma hora elas se desagradarão da gente. Se nós tivermos compromisso com Cristo, na hora que nós desagradarmos alguém por alguma razão,
nós permaneceremos unidos, porque o nosso compromisso é com Cristo Jesus. Isso é que faz a diferença. E é isso que eu espero que você e eu paremos para pensar e meditar. Veja, às vezes a resposta que muitos dão é isso mesmo: não, mas é porque é cultura diferente, é porque a ideia é diferente, é porque aí você tem que tentar agradar um, tem que tentar agradar o outro, tem que tentar ninar um aqui como se fosse um bebezinho, tem que tentar ninar o outro de cá para tentar ver se... Não é isso. O seu compromisso, o meu compromisso é com Cristo Jesus. As nossas diferenças, que são insignificantes diante do nosso maior compromisso, que é com Cristo, é que vai nos manter unidos para a glória do Senhor Jesus. Quantos concordam comigo? Sem esse compromisso com Cristo, nós não conseguiremos chegar todos à unidade da fé. Sem essa compreensão de que é por Cristo, para Cristo e em Cristo que são todas as coisas, nós jamais conseguiremos alcançar essa unidade da fé. E aí ele disse: o que essa unidade da fé nos proporciona, nos impulsiona, nos leva a quê? Na continuação do verso 13 ele diz: e ao conhecimento do Filho de Deus. Eu acho isso aqui uma palavra muito interessante, porque mais uma vez a palavra conhecimento para nós, ela se tornou uma palavra extremamente intelectual, do abstrato. Conhecer algo significa saber sobre algo, né? Eu sei que tem tal coisa. Não é esse tipo de conhecimento. Quando a Bíblia fala de conhecimento, ela não está falando de conhecimento intelectualizado. Ela não está falando de um conhecimento que é meramente teórico, da mente, que lógico que tem, mas está falando de um conhecimento que é experimental. Conhecer o Filho de Deus é experimentar a presença de Cristo na sua vida. Nós só conhecemos a Cristo se nós tivermos comunhão com Cristo. Nós não vamos conhecer o Filho de Deus se nós simplesmente só falarmos sobre Jesus. Esse tipo de conhecimento não é o conhecimento pleno do Filho de Deus. Até que todos cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus, não significa que nós sabemos sobre Jesus, não significa que nós ouvimos sobre Jesus, mas significa que nós temos relacionamento com Jesus. É assim que nós conhecemos. Ele diz de uma maneira bem clara: ao conhecimento do Filho de Deus, que aí ele declara o seguinte: o homem perfeito. Ele não está dizendo que você e eu devemos nos tornar homens perfeitos, porque senão excluiriam as mulheres, né? O homem perfeito aqui é Cristo. Ninguém mais é perfeito. Cristo é perfeito. É verdade que até Jesus nos ensina: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, mas ele coloca como um alvo, um objetivo que nós sabemos que só é possível se nós estivermos em Cristo. O homem perfeito aqui não é o pastor da igreja que tem que ser o homem perfeito, não são os pastores, não são só os homens da igreja. O homem perfeito aqui chama-se Jesus Cristo. Ele diz: até que todos conheçamos o Filho de Deus, o homem perfeito. Você quer conhecer a perfeição? Tenha relacionamento de comunhão próxima com Jesus Cristo. Ele é perfeito. Tudo que está em Cristo é pleno e completo, porque perfeito significa o quê? Aquilo que não tem falha, aquilo que não tem excesso, aquilo que não tem deficiência. Não é nem muito e nem pouco, é na medida. Isso é o perfeito. Eu lembro que até uma certa vez a gente falando um pouco sobre essa questão mesmo, eu lembro de ter falado isso, repito hoje, que às vezes quando alguém diz assim: nossa, isso está perfeito, mas se tivesse... Então não está perfeito, não é verdade? Essa comida está uma delícia, mas se você tivesse, né? Então pode estar até deliciosa, mas não está perfeito.
Perfeito significa você não tira e você não adiciona. É do jeito que está, porque aquele é o ponto que precisa. Assim é Jesus Cristo. Todas as vezes que nós tentamos adicionar algo para que Cristo se torne melhor, ou tentemos tirar algo para que Cristo se torne melhor. Melhor em que sentido? Se tem que melhorar, não é perfeição, é melhor a vontade das pessoas? Que é muitas vezes isso que tem sido feito. Não se tem mais preocupado, as pessoas não têm tanta preocupação em explanar e falar a respeito de Cristo como Cristo é. Há uma tendência de querer maquiar a Cristo, como se fosse necessário. Não é essa a nossa missão é proclamarmos a Jesus Cristo como Ele é, porque assim como Ele é, Ele já está perfeito. Quantos concordam comigo? A perfeição chama-se Cristo. Até que todos cheguemos, então, aí ele diz algo interessante, no verso 13 ainda. Até que todos cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O que ele quer dizer é o seguinte: Cristo é o perfeito, Cristo é o padrão, Cristo é o modelo, e nós, como igreja, devemos nos colocar tendo Cristo como padrão para nós. Por que eu estou dizendo isso? Preste atenção. Todas as vezes que nós temos uma pessoa como padrão, ou a nós mesmos como padrão, nós estamos caminhando em direção ao fracasso. Por quê? Se você tem alguém como seu padrão, e um dia você descobre que essa pessoa tem um defeito, o que vai acontecer? Você pode se decepcionar com essa pessoa. E aí? Acabou tudo? E se você se tem como padrão, aí o que acontece? Quando você descobrir, porque deixa eu te dizer, sempre vai ter alguém que faz algo melhor do que você. Que alguém faz algo melhor, você se sente como eu não sirvo para nada, eu não consigo fazer mesmo, eu sou um desclassificado, eu não tenho valor nenhum. Deixa eu dizer uma coisa, você se achar demais, ou se achar que não vale nada, os dois pensamentos estão errados. As pessoas não são tudo aquilo que pensam que são, nem quando pensam muito de si mesmas, nem quando pensam muito pouco de si mesmas. As pessoas não são o que pensam que são. Aonde deve estar o nosso padrão de referência? O nosso padrão de referência chama-se Jesus Cristo. E eu vou dizer por qual razão, que é a palavra como ele está dizendo aqui para nós. Imagine, eu toco violino, né? Já tem um tempo que eu não toco aqui falar nisso, né? Puxa vida, agora que eu acabei de falar, é verdade, já tem tempo que eu não toco, tem que trocar de novo. Eu toco violino. Toquei violino em orquestra há muito tempo, alguns anos. Mas se o meu padrão de tocar violino fosse eu mesmo, talvez eu até acharia que eu sou um grande violinista. Mas quando eu ouço outros violinistas que tocam muito melhor do que eu, num violino muito melhor do que o meu, eu falo, nossa, isso é violinista. Por quê? Porque ele tem aquilo como a sua arte à sua disposição. Agora, quando eu vejo que ele tem aquele padrão, aquele nível, agora o que é interessante, ao invés de desanimar e pensar assim, então quer saber de uma coisa? Não vou mais tocar violino, porque tem esse aí que toca muito mais do que eu. Aí o que eu fiz? Eu coloquei a me depreciar e dizer que eu também não tenho valor nenhum quando toco violino. E eu sei que isso também não é verdade. Eu sei que ele é muito mais do que eu. Eu sei que ele tem um violino muito melhor do que o meu. Porque o meu custou alguns $1.000 aí, né? Às vezes o violinista tocando, e é verdade, uma vez nós estávamos lá em Boston, no lugar até onde eu sempre levava o violino para arrumar, para consertar alguma coisa, comprar coisas de violino. E um dia lá a Márcia estava comigo, isso já tem uns anos, e aí conversando com o dono da loja lá, né?
lá do local, chama a loja, né, o local que fabrica os violinos, luthieria. Aí a gente começamos a falar sobre bons violinos. E aí ele falou, não, eu falei para ele assim, olha, você sabe que eu não tenho condições de comprar um violino agora desse. Eu queria ver um bom violino. Você quer ver um bom violino? Quero. Aí ele falou, então vou lá buscar para você. Aí ele trouxe o violino. Aí eu olhei o violino e falei, posso tocar? Ele falou, perfeitamente, pode tocar. Aí eu toquei do violino, toquei, fiquei, puxa, esse violino realmente é muito melhor que o meu violino, hein? Meu violino custava $7.000. Aí eu perguntei, quanto custa esse violino aqui então? Esse violino é um violino francês, é um bom violino, ele custa só $250.000. Falei, puxa, é bom mesmo, hein? Aí eu falei, não, o meu realmente ficou bem pequenininho agora, né? O violino ficou... Aí continuamos a conversar, mas a coisa é o seguinte, esse violino era francês, nada contra os franceses, mas os bons violinos são italianos. Aí conversa vai, conversa vem, tem uns violinos que eram fabricados no final do século XVII, na Itália, em Cremona, chamados da família Amati. Ele falou, não, nós temos um Amati aqui. Mesmo? Aí ele falou, vou trazer para você ver. Aí ele trouxe o violino, eu toquei no violino. É engraçado, não sei se é impressão minha, mas quando eu tocava naquele violino, eu achava que eu tocava melhor também. Puxa, esse violino realmente, o outro era bom, mas esse é muito melhor. Quanto custa esse violino então, Amati? Esse aí só custa $500.000. Vocês estão pensando que eu estou brincando? Não estou brincando, nem estou mentindo. Mas a conversa vai, não tinha como parar. Quem mexe com violinos, instrumento de corda, sabe que os violinos são os chamados Stradivarius. O Stradivarius, Antônio Stradivari, foi um aluno da família Amati. Ele aprendeu tão bem que suplantou o mestre. Só nós jamais conseguiremos suplantar o nosso mestre Jesus. Ele falou, nós temos também um Stradivarius aqui. Na realidade nós temos dois, esses não são nem para vender. Eles só ficam como patrimônio aqui. E um está emprestado para a orquestra da Filadélfia e o outro está aqui. Você quer ver o que está aqui? Eu disse, eu quero ver. Quero. Aí ele trouxe o violino. Deu aquela coisa assim, né? Peguei aqui. Porque eu comecei a pensar, um violino que foi fabricado em 1700 e alguma coisa, 10, 15. Quantos violinistas já não tocaram naquele violino? Um violino espetacular. Toquei no violino. Eu não sabia nem o que tocar naquela hora. Aí eu olhei assim, porque você veja, um muito bom. Mas agora chegou o Stradivarius. Aí eu toquei, a Márcia junto comigo lá, olhou, ela até olhou para mim quando ele falou o preço agora, né? Falei, quanto custa esse violino aqui? Ele falou assim, esse aí, porque não é da época áurea dele. Porque o Stradivarius teve um momento que ele assim, aperfeiçoou a arte de fabricar violinos. Ele falou, porque esse não é daquele momento o melhor dele, mas é um excelente violino. Então ele não custa tão caro quanto os outros Stradivarius. Mas esse aí custa $1.250.000 que está na sua mão. Esse porque ele não era o Stradivarius. Porque tem Stradivarius que custam $3 milhões, um violino. Aí você para pensar comigo assim. Aí eu começo a pensar, né? Eu comecei com o meu violino de $7.000. Aí me deu um de $250.000, que a gente já achou muito, né? Depois pulou para $500.000, dobrou, depois mais do que dobrou. $1.250.000, e ainda tem outro que é melhor que esse, que custa 3. Aí você começa a pensar assim, se eu achasse que o meu violino é o melhor violino do mundo, pobre do violino. Mas o meu violino não tem valor nenhum? Tem, eu sei que ele tem, não vale $1 milhão. Ninguém pensa em levar o meu violino porque vai vender, que você não vai ficar rico com ele não. Mas ele tem o seu valor, e eu tenho certeza que quando eu toco aqui na igreja, naquele violino, que não é o Stradivarius, mas os irmãos se sentem edificados com os... Sim ou não? Então ele vale ou não vale? Mas o valor dele é no dinheiro ou no papel que ele executa? Mas qual é a referência dos violinos? Não é o violino meu, é o Stradivarius. E é tanto assim que isso acontece.
Tem um museu lá em Cremona que é dedicado aos Stradivarius, o Museu do Violino. Mas tem uma sala, e eu estive nessa sala lá, aonde ficam os Stradivarius. E teve o Stradivarius que se tornou o modelo de todos os outros violinos que foram fabricados por muitos séculos. E ele foi justamente no ano que nós estávamos, no dia que nós estávamos lá, ele retornou para ser exposto ali. Aí eu olhava para aquele violino e pensei exatamente assim: falei assim, esse violino foi um modelo para outros excelentes violinos, mas nenhum é tão bom quanto esse aqui. Você sabe o que eu quero dizer com toda essa história que eu contei para vocês aqui? É para dizer uma coisa: não pense que você é muito mais do que você é, mas também não pense que você não vale nada. Você só pensa muito de você mesmo, ou pensa tão pouco de você mesmo, se você usar um padrão e uma referência errada. A sua referência é Jesus Cristo, porque há uma coisa fantástica em Jesus Cristo: apesar dele ser perfeito, quando eu me coloco diante dele, ao invés de eu me sentir humilhado, desprezado e rejeitado, a perfeição de Cristo me atrai a ele, para que eu caminhe em direção, até que eu chegue a um dia de dizer: Senhor, jamais como a ti, mas na tua presença, te tendo como meu modelo. Dá para entender agora o que é a igreja? Se você pensar assim, não, eu vou comparar a minha igreja com aquela outra igreja, eu vou comparar o meu irmão com aquele outro irmão que eu conheço, eu vou comparar o pastor dessa igreja com o pastor daquela outra igreja. Comparações erradas, medidas erradas. Você e eu temos que nos comparar e não comparar os outros com Cristo Jesus. Aí nós chegaremos a compreender o que é a estatura plena de Cristo Jesus. Quantos concordam comigo? Isto é igreja. Se uma igreja começa a se comparar com outra para competir com outra, isso chama-se negócio. Negócio se compara um com o outro para ver qual que é melhor para atrair mais clientes. Pessoas se comparam umas com as outras para ver quem é melhor, para mostrar que faz melhor. Todos nós como igreja, e a igreja que está aqui, eu como pastor na igreja aqui, eu tenho certeza que o pastor Zé Pedro que está aqui, a irmã Sandra que está viajando, todos nós vamos colocar Cristo Jesus como nosso referencial. E eu me lembro, e aqui eu vou encerrar essa mensagem de hoje, no dia que eu estava sendo ordenado a pastor, naquele dia teve o culto de ordenação, foi maravilhoso, eu me lembro muito bem daquela noite. Pastor Joel Ferreira foi o pastor que pregou naquela noite, a ordenação lá no Brasil, e foi muito interessante, que foi fantástico, oraram por mim e tal, muitas palavras maravilhosas que foram ditas, incentivos de outros pastores que naquele dia participaram. Meu mais jovem, muito bom, jovem pastor, continua firme, várias palavras de incentivo, palavra que o próprio pastor Joel pregou, uma palavra muito boa, com certeza. Mas quando nós estávamos no restaurante, porque depois nós fomos para um restaurante para comemorar, agradecer e celebrar com outros irmãos, o meu tio, que também é pastor, e na realidade foi na igreja que ele era o pastor que foi pedida a minha ordenação. Pastor, a minha família é assim, né? Tem nome de, estou falando de música aqui, né? Stradivarius, violinos, e o nome do meu tio é Mozart, pastor Mozart. Ele chegou para mim e falou assim: Rosevar, vou falar uma coisa para você. Você está sendo ordenado a pastor hoje, é uma bênção, mas eu vou te dizer o seguinte: pense numa coisa, você foi chamado para servir a Cristo. Não se iluda com o que os seus olhos veem. Eu disse: como assim, tio? Ele falou assim: eu vou te dizer o seguinte, às vezes você está em um local pastoreando, e é ali que Cristo quer que você esteja. E aí de repente você pensa assim:
Não, tem aquela outra igreja maior ali, porque você está comparando essa igreja com aquela outra. Eu vou para lá, eu quero ir para lá. E eles te chamam, você pensa, é de Deus. Ele fala, se não for de Deus, vai ser a maior decepção da sua vida e a maior tragédia. Não aceite um convite de uma igreja, ou não rejeite um convite, porque ela é grande ou pequena. Porque todos nós, diante de Cristo, somos pequenos. Grande é Jesus. Faça o que Jesus quer que você faça. Isso é a palavra certa. Nunca compare com outros. Tenha Cristo como modelo, porque Cristo é perfeito. Quando você falhar, a perfeição de Cristo te ajudará a ir adiante. Quando você fizer o que não deveria ter feito, você vai ver que Cristo, ao invés de te condenar, vai te ensinar para fazer como deve ser feito. Cristo é o modelo, Cristo é o padrão, Cristo é o homem perfeito. A estatura de Cristo nós devemos buscar para alcançar, mas sabendo que quanto mais crescemos, maior também Ele cresce. É ou não é verdade? Aquele que cresce tendo Cristo como modelo, quanto mais ele cresce, mais ele percebe que Cristo cresce. E finalizo com essa última ilustração. Você olha, você está distante, imagine que você está num local que você vê um prédio a longa distância, e aquele edifício de 100 andares, se você olha ele de longe, ele é até pequeno, não é verdade? Mas ele é grande. Mas você olha de longe, ele é pequeno. Você consegue fazer até assim, né? Um prédio de 100 andares cabe aqui dentro, ó. Se você olhar ele de longe. Quanto mais você caminha em direção ao prédio, mais ele cresce e mais você diminui. Se o seu padrão de grandeza for você, o prédio de 100 andares cabe aqui dentro. Mas se o seu padrão for você, Cristo pode parecer até grande na teoria, mas se Ele está longe. Mas quanto mais nós nos aproximamos, que eu digo, eu quero a perfeição de Cristo e caminho em direção a Cristo, e aí crescemos, porque é a palavra de Deus. A palavra diz que quando nós caminhamos em direção a Cristo, em direção a Deus, nós crescemos, é ou não é verdade? Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos concordam com essa palavra? Diga para quem está do seu lado, cresça, não diminua. Só que o que vai acontecer? Quanto mais você crescer, é porque mais você se aproximou de Cristo. E quanto mais você se aproxima de Cristo, mais você cresce, mas mais você percebe que Cristo é maior ainda do que você imaginava. Cristo é o padrão, Cristo é o modelo. Não é você, não é a igreja, não é mais ninguém. Cristo. Cresça em Cristo. E quanto mais você crescer em Cristo, maior Cristo será na sua vida. Vamos ficar de pé nesse instante em nome de Jesus. Amém. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos nessa hora. Senhor, nós estamos reunidos diante de Ti nesta hora, para declararmos que Tu és grande, que Tu és maravilhoso, que Tu és perfeito, e é o Senhor. Tu és o nosso modelo, Jesus. Não queremos ter a nós mesmos como modelos, porque nós nos enganaremos, achando que somos muito ou que somos menos, pouco demais. Na realidade não somos nem de mais nem de menos, porque somos o que somos quando estamos em Cristo Jesus. Assim nós não precisamos de aumentar a ninguém, nem diminuir a ninguém, porque Cristo é o nosso referencial. Tu és o nosso referencial, Senhor. E é a Tua medida que nós procuramos andar e crescer em direção ao Senhor. Mas declaramos mais uma vez, que quanto mais crescermos diante de Ti, maior o Senhor também se colocará, e maior o Senhor será. E sempre perceberemos quão pequeno somos diante do Senhor. Não existe alguém que possa dizer que já é grande, que já alcançou, que já tem, porque quando comparado contigo, com a Tua perfeição,
tudo fica menor e inferior, mas não para humilhar, não para desprezar, mas para inspirar e incentivar a caminharmos cada dia mais à estatura do varão perfeito, Jesus Cristo. A tua perfeição não me desanima, a tua perfeição não nos deixa desabrigados e desanimados, a tua perfeição nos atrai cada dia mais a ti, Senhor. E é por isso que nós te buscamos e não desistimos, jamais. Cristo Jesus, o nosso padrão, em nome de Jesus. Oramos hoje e sempre. Amém e amém e amém. Dê uma salva de palmas para exaltar ao nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, glória a Deus.